reciclagem para o discipulado. Mas amanhã também vai acontecer esse período nosso aqui. Nós vamos simultaneamente orar e depois nós teremos o curso de capacitação, tá bom? Então venham, estejam conosco. Ontem foi uma noite realmente agradável, onde nós desfrutamos da presença do Senhor, onde o Senhor falou com cada um de nós, de forma pessoal, mas também de forma coletiva. Nós choramos, louvamos e bendizemos o nome de Deus como um só corpo. Então eu vou ler para vocês o que está escrito em Esdras. E eu acho que Esdras tem tudo a ver com esse tema dessa semana. Esdras 3, do versículo 11 em diante, diz o seguinte: e cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando graças com estas palavras: Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritavam de júbilo. Assim não se podia distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Então, vamos entrar nesse lugar, fecha os seus olhos, começa a conversar com o Senhor e que essa noite haja um alinhamento entre nós. Assim como esse povo, que as nações não conseguiam identificar que som via daquele lugar, que as pessoas possam ser alcançadas pela nossa oração. Pai, nós oramos nessa noite, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa ter liberdade aqui. Deus, nós oramos para que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Nós oramos que nós possamos dizer que o Senhor é bom e que seu amor por nós dura para sempre. E que todos nós possamos louvar ao Senhor pela sua fidelidade e bondade. Nós oramos nessa noite, orando para que o Senhor nos perdoe de todo o pecado. Que tudo aquilo que nos separa do Senhor sejam lançados fora. Nós nos arrependemos, Deus, se nós fizemos algo nesse dia que entristeceu o seu coração. Que nessa noite nós possamos desfrutar da sua doce presença, da sua presença abundante. Deus, nós oramos para que nós possamos estar desfrutando do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e urjam os mares,
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. O Senhor de toda a terra, Ele está aqui neste lugar. O Senhor que governa sobre todos está aqui. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, Ele é abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Declare isso. Incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez, declare. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, nós agradecemos porque nada se compara ao que o Senhor tem para nós. Aleluia. Nada nesse mundo, Senhor, nada que esse mundo oferece se compara ao que o Senhor tem para nós, Senhor. Nem o dinheiro, nem fama, nem sucesso, nem o melhor emprego, nem o melhor casamento, Senhor, se compara à promessa que o Senhor tem para nós. Não se compara aos pensamentos que o Senhor tem sobre nós, Senhor. Pensamentos esses que são incontáveis, Jesus. O seu amor por nós é grande de tal ponto que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos nos voltar ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor grande, infinito, Jesus. Um amor que não cessa, que não olha as nossas imperfeições, mas que nos transforma, Jesus. Pega os nossos corações nessa noite, Senhor, e coloca num lugar, Jesus, de reforma, num lugar de despertamento, Senhor, para que nós possamos nos tornar
nesse grande processo que é vida até a eternidade, servos agradáveis ao Senhor, servos que combatem um bom combate, que correm a carreira, Senhor. Nos aperfeiçoa até que o Senhor volte, Jesus. Aumenta o nosso amor pelo Senhor, Jesus. Aumenta o nosso amor pela Tua presença. Nos dá fome, Jesus. Dá fome para essa igreja pela Tua presença, Senhor. Porque é só o Senhor, Jesus, que faz com que a gente se sinta bem, satisfeitos, plenos e completos, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre essa igreja e toca os corações, Senhor. Preenche corações nessa noite, Jesus. Lacunas, Senhor. Dúvidas, tira todas as dúvidas dos corações nessa noite, Senhor. Todo medo, Jesus, de receber o Senhor, de se posicionar diante do Senhor. Toca com amor, Pai. Toca com amor, um amor descontrolado, um amor intenso, um amor voraz pelo Senhor. Um amor que não mede esforços, Senhor, porque o Teu amor não mediu esforços por nós, Jesus. Aumenta, Senhor, Aleluia, aumenta, Pai. Liga o nosso coração no Seu nessa noite, Jesus. Nada se compara ao Senhor. Não há um Deus como o Senhor. Não há ninguém que se compare ao Senhor. E não há nada que se compare à Tua presença, Jesus. E obrigada por podermos contemplá-la nessa noite. Desfrutarmos da Tua presença, Senhor. Obrigada porque não servimos um Deus morto, um Deus feito por mãos humanas, mas um Deus vivo, um Pai vivo, um Deus que ressuscitou dos mortos e um Pai que encontraremos em breves tempos, onde poderemos tocar a face, onde poderemos abraçar. Então, finalmente, Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, que nós possamos sentir o Teu abraço. Olhar para o Senhor com um olhar espiritual, Senhor. Deitarmos no Teu colo como um filho deita no colo de um pai, Jesus. Que nós aprendamos a desfrutar disso, Senhor. Sabermos que o Senhor é o nosso Pai amável, o nosso Pai bom. Obrigada, meu Pai, obrigada por tudo. Obrigada por tudo, Pai. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande, declare. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito
do amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, declare: queremos o teu nome em grande. E a graça. Confiamos, amor, pois só tu és sobre toda a terra e céus, e céus, e céus, sobre o céu dos céus, Ele é Senhor. E céus. A paz do Senhor, igreja. Em Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O tema dessa reunião de hoje, durante toda a semana, é oração e despertamento. O que é oração, irmãos? Alguém quer falar? O que é uma oração? Fale, Maneldi. Falar com Deus. Isso. A oração é o nosso canal de comunicação. É o canal de comunicação entre os Deus e o homem. Mas acima de tudo, antes de tudo, é o mandamento. A Bíblia fala o tempo todo, né? Que nós devemos orar. E vários exemplos de orações nós temos da Bíblia, né? São muitas orações. Oração de Neemias, oração da própria Maria, oração do próprio Jesus, que deixou a oração principiológica, a oração do Pai Nosso. E só que, como também diz lá em 1 Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Só que o tema é oração e despertamento. O que é o despertar? Despertar é a gente sair do nosso estado de torpor, né? Da inércia. Quando você abre os olhos, você desperta. Só que aqui a Bíblia diz assim: desperta, ó tu que dormes. Essas palavras Paulo disse para a igreja de Éfeso. Já eram pessoas crentes. No entanto, Paulo estava falando que estava dormindo. Isso é uma dormência espiritual. Eu digo também à igreja Peniel: desperta tu que dormes. Não vamos ficar na dormência espiritual. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais para aquilo que o Senhor quer nos falar, para aquilo que o Espírito Santo quer realizar através da sua vida, através da igreja. E diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te. Depois que nós despertamos, nós devemos levantar. Para nós levantarmos, a gente tem que firmar os pés, se posicionar. Então, depois que você despertou, que o Espírito Santo abriu os teus olhos, te deu entendimento, levanta-te. Levanta-te como guerreira do Senhor, como guerreiro do Senhor. Posicione-se. Posicione-se para adorar o Senhor. Posicione-se para ajudar o irmão. Posicione-se para servir na igreja. Posicione-se para o reino de Cristo. Amém? E o versículo ainda diz assim: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então você precisa despertar, você precisa se levantar para que a luz de Cristo brilhe em você. E para onde você for, você ser a luz e o sal da terra. Amém? Feche os seus olhos. Pode ser sentada aí como você está. Eu quero te convidar agora neste momento para você fazer aquela adoração radical.
Sabe aquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus, jogou o que ela tinha de melhor para o Senhor, que era aquele unguento, foi aquele unguento claro que ela derramou aos pés de Jesus, derramou sobre Jesus. Aquela mulher, lá em João 11, versículo 1 e 2, diz que ela era irmã de Lázaro. Jesus se tornou amigo daquela família. E ela, naquele momento, ela reconheceu que Jesus era Deus. Se prostrou, se humilhou, fez uma adoração radical. Convido você a fazer essa adoração radical. Aí onde você está, fala para Jesus: Jesus, eu te reconheço como meu Deus, como meu Senhor. Jesus, eu me prostro diante de Ti, para dizer o tanto que eu te amo, tanto que eu preciso de Ti. Coloque o seu coração agora nas mãos de Jesus e diga: Jesus, limpa meu coração. Aleluia. Me reveste com o teu sangue. Eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Faça adoração radical ao Senhor. Eu confesso a vocês que eu não sei chegar e orar sem me prostrar diante de Deus. E eu quero neste momento me ajoelhar. Eu vejo que aqui não tem muito costume de ajoelhar, mas eu vou me ajoelhar, viu, pastor? Se incomoda com isso não, né? Irmão, aquele que sentir esse desejo de fazer essa adoração neste momento, prostrado mesmo, de joelhos, se prostre. Prostre-se diante do Senhor. Se declare a Ele. Diga o quanto que você o ama, que você precisa dEle. Oh, Jesus, derrama o teu amor sobre a tua igreja, Senhor. Jesus, caminha agora, Senhor, aqui nesta casa que é tua. Vá tocando o ombro de cada vida, vá derramando o teu amor, porque o teu amor cura, o teu amor transforma, o teu amor renova, o teu amor restaura. Oh, Espírito Santo de Deus, fala aos corações nesta noite, Espírito Santo de Deus. Fala audivelmente aos ouvidos, abre os ouvidos espirituais desta noite, Espírito Santo. Traga experiências espirituais às vidas aqui. Desperta as vidas para o encontro contigo, Espírito Santo de Deus. Coloque o seu coração no altar. Faça como Maria, que fez aquela adoração radical a Jesus. Não se importe com quem está do seu lado, irmão. Lembra que você está aqui só para adorar. É oração e despertamento. Xararamaramaxuri cantaramarai. Chorei cantaramarai, cantaramarai. Jesus. Tu és lindo, Senhor, Tu és lindo, 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 lindo. Tu és bom, Tu és tão bom, Jesus. Ah, Jesus, eu te agradeço por tudo que Tu tem operado nas nossas vidas, pelas curas, pelo Teu amor derramado, pelas vidas libertas, pelas vidas restauradas, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Adore ao Senhor, adore, adore.
Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor. A tua igreja te pede perdão, Senhor. Quando nós devíamos orar pelas vidas e não oramos. Quando nós devíamos dar testemunho da tua obra, do teu amor, e nós não temos para a vida. Quando nós devíamos estender a mão, Senhor, para aquela vida que necessitava de nós e nós não estendemos. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa a tua igreja, Senhor. Nos perdoa por nossas falhas, por nossos erros, Senhor. Deus, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor, porque pecado é tudo que afasta-nos de Cristo. Então perdoa pelos pecados, seja aquelas pequenas falhas. Perdoa quando nós entristecemos a Ti, Espírito Santo. Perdoa as nossas ingratidões. Perdoa as nossas impurezas, nossas imperfeições. Perdoa todos os nossos pecados, transgressões, iniquidade. Espírito Santo de Deus, toca os corações neste momento, para mostrar e trazer realmente à mente a pessoa, se ela está com alguma iniquidade, que é aquele pecado de estimação, que tu traga aí a mente dessa pessoa e liberta esta pessoa desta iniquidade. Espírito Santo de Deus, limpa-nos. Jesus, derrama o teu sangue agora sobre todas as vidas que aqui está, nos lavando agora, Jesus, nos lavando verdadeiramente. Lava os nossos corações, lava os nossos corações e prepara a igreja Peniel para o encontro contigo, Jesus. Lava os nossos lábios, Espírito Santo. Coloca mesmo aquela brasa de fogo, como colocaste em Isaías, em cada boca que aqui está agora, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito, para que quando saiamos daqui, saiamos cheias do Teu Espírito Santo, cheias de palavras de vida, cheias de palavras de amor, para quando chegarmos em nossos lares, Senhor, as pessoas percebam que estamos diferentes, que estamos cheios de amor, cheios de gratidão, cheios do fruto do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, nós precisamos ser testemunhas de Cristo aqui na terra. Senhor, que a tua igreja está, Senhor, prostrada diante de Ti, para Te dizer: eis-nos daqui, use-nos para o Teu reino, use-nos para a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Pode se levantar, irmão. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, declare mais uma vez. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado
pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém, Jesus. Amém. Durante a madrugada eu estava orando por esse dia, pelo culto de hoje. E não sei se vocês viram, a gente colocou aqui alguns motivos de intercessão. E um dos motivos foi sobre os líderes de seus lares, né? Que na verdade são os cabeças da casa. E enquanto eu estava anotando isso e conversando com Deus, eu acredito que nessa noite o Senhor quer que nós nos movamos em oração pelos cabeças das famílias, pelos homens das famílias e principalmente as mulheres que não têm os seus maridos ainda convertidos. Então, se nessa noite você está com seu esposo, eu quero que você se junte a ele. Eu quero que vocês... Vamos nos colocar de pé nesse momento, os irmãos. Vamos gastar um momento de intercessão. Mas aquelas mulheres que por acaso não têm os seus maridos salvos, levante a sua mão. Ainda não se converteu, ou por acaso está frio, as nossas intercessoras vão estar orando com vocês nesse momento. Então, levante a sua mão aí, você que não tem a irmã ali, se as irmãs puderem ir, Jalile ali, lá no fundo, junta. Então, vamos orar nessa noite. Vamos orar por essas mulheres. Você que tem o seu marido e que ele está aqui, junte-se a ele, segura na mão dele e comece a orar por ele. Comece a orar para que o Senhor o levante como cabeça na sua casa. Nós precisamos de homens bem posicionados na nossa igreja. Nós precisamos que os homens assumam o papel deles na casa de Deus, na sua família. Uma das experiências que eu tive em missão foi quando nós fomos colocados numa sala e os homens começaram a gritar para nos proteger. Aquilo me trouxe tanta autoridade que eu me senti protegida. Então, comece a orar pelo seu marido, ore por ele em voz alta. Pai, nós oramos nessa noite, nós colocamos os cabeças das famílias, nós oramos para que eles sejam homens cheios de autoridade, cheios de poder, cheios da palavra do Senhor, homens que ensinam as suas esposas, homens que ensinam as suas filhas, aos seus filhos,
Senhor. Ah, Pai, que os homens da sua casa se levantem e cumpram o seu ministério. Pai, nós oramos nessa noite por homens cheios do teu Espírito, homens, Pai, que conduzem. Nós oramos por aquelas mulheres que têm lutado pela salvação do seu esposo. Nós oramos para que o Senhor possa responder. Nós oramos para que o Senhor possa fazer algo em nome de Jesus, Pai. Traz salvação para esse lar. Traz, Jesus, salvação para essa casa. Que os homens tomem o senso de responsabilidade dos céus. Que eles sejam cheios de poder e autoridade. Nós oramos que esses homens possam conduzir as suas esposas, que eles possam amá-las como Cristo ama a igreja, que eles possam, Jesus, ser encontrados pelo Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que a salvação encontre, que os lares sejam completos, em nome de Jesus. Nós oramos para que um novo tempo venha sobre cada família. Nós oramos pelos maridos, nós oramos para que eles sejam cheios da sua unção, que eles sejam, Pai, aqueles que ensinam as suas mulheres, que diferente de Adão, eles não deixem as suas esposas comerem do fruto errado, que diferente de Adão, eles não fiquem passivos vendo a sua família se perder. Em nome de Jesus, eu oro para que se levante homens fortes na casa de Deus, homens empoderados pelo poder de Deus, homens cheios do amor de Deus. Nós declaramos uma igreja onde os homens ensinam as suas mulheres, onde homens a conduzam, onde homens são cheios de sabedoria para aconselhar, para cuidar da sua vida financeira. Jesus, homens cheios de sabedoria para ensinar, homens cheios de sabedoria para, Jesus, governar o seu lar e trazer a sua família para os seus pés. Nós oramos por famílias cheias do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe que você tenha um despertamento espiritual no campo da oração em sua vida. Amém? Podeis assentar. Eu quero convidá-los a abrir o livro sagrado em Romanos 8, versículo de número 26. e 27. Amém? Amém. Diz o texto sagrado:
também o Espírito. Ele está falando aí do Espírito Santo de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Amém? Eu vou pedir para que você dispense toda a atenção ao que o Espírito do Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Parece um contrassenso nós estarmos aqui desenvolvendo uma semana de oração e nós trazermos aqui uma reflexão falando sobre o quão é tão difícil o cristão levar uma vida de oração. E essa indagação é uma indagação que eu trago comigo. É uma reflexão que faz parte da minha vida, da minha rotina. Por que é tão difícil nós, como cristãos, desenvolvermos uma vida de oração? Porque eu penso assim, a existência dessa dificuldade. Eu creio que, muito ou pouco, a gente tem conhecimento da palavra de Deus. Talvez a gente não tenha desenvolvido ainda um hábito de leitura da palavra de Deus como alimento para a nossa alma, para alimento no sentido de transformação também da nossa vida. E é nessa palavra de Deus onde nós encontramos um rio de palavras falando sobre a oração. E nos constrange quando lemos a Bíblia e salta aos nossos olhos diversos versículos, a exemplo do Salmos de número 34, versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O salmista, no Salmo 34, 17, em sequência, ele diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Meu Deus do céu, que promessa maravilhosa. 1 João 5, diz, 14 e 15, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o texto diz que Ele nos ouve. Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia,
a súplica do justo. Mateus 21, 22. E tudo quando perdirdes em oração, crendo, recebereis. Provérbios 15, 29. O Senhor atende a oração dos justos. Caminhamos na Bíblia, Salmos 138, versos 3. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. No Salmos 81, verso 7, Davi dizia: fiz prova de ti, Deus, em todas as minhas lutas, eu não busquei mais ninguém, mas procurei unicamente a ti. E me ouvistes, respondeste-me, e deste-me força para a batalha que eu enfrentava. Clamaste na angústia, e te livrei, te respondi. Quando a gente pega essa pequena quantidade de porções da palavra de Deus, que nos informa que Deus ouve, que Deus responde, que Deus atende, que Deus nos sustenta, a gente deveria se apegar à oração de uma forma que não desse nenhuma possibilidade desse recurso dado por Deus escorresse pelos nossos dedos. Porque toda essência de promessa para as nossas vidas e resposta de Deus, sempre há uma ligação com a oração. A gente, como liderança de igreja, conselheiro, você também como conselheiro, e se tem o cuidado de parar para ouvir pessoas, você vai perceber que muitas famílias estão desfalecendo, estão fracas, estão doentes, porque não existe, por seus pares, por seus membros, uma vida de oração. Muitos casais não se entendem, estão divorciados, e talvez muitos, morando dentro da mesma casa, já estão divorciados de relacionamento, por falta de oração. E nós ouvimos todo o tempo registros desses fatos. Pessoas, por outro lado, que passaram tempo de uma vida cristã piedosa, de intimidade com o Senhor, com o passar do tempo, todo aquele fervor espiritual amainou-se e, por consequência, se afastou da oração e vive em conflito com as demandas da vida. Vários crentes hoje enfraquecidos, derrotados, sem vida espiritual vigorosa, deixando-se levar pelo pecado, pelo desânimo, pela tristeza, pelo mundanismo, pelo materialismo. E a gente ouve isso todo tempo. Quem tem costume de aconselhar pessoas e ouvir pessoas, ele sempre vai perguntar, como sempre eu faço, e como é que está a sua vida de oração? Sabe qual é a resposta? Pastor, eu tenho orado pouco. Pastor, eu tenho orado pouco.
E geralmente o que é que eu faço? Num aconselhamento. Quem já conversou comigo sabe. Quando a gente acaba a conversa toda, vamos orar? Vamos, pastor, o senhor vai orar? Vamos. Mas quem vai orar é você. Eu, pastor, é você. Porque a gente precisa resgatar a nossa relação com o Senhor, trazer vida desses textos sagrados para a nossa vida. E assim trazer um despertamento espiritual. E é de partir o coração, irmãos. Quando nós sabemos que temos uma riqueza nas mãos, um recurso especial em nossas mãos, chamado oração, e não desfrutamos da oração. Eu não vou constranger ninguém aqui, mas você, no seu silêncio, olhe como está a sua vida, olhe como está o seu momento de crise, olhe seus momentos de lutas que você tem passado, e olhe e a perceba em relação ao nível de oração. Aí talvez você possa me dizer, mas pastor, eu tenho orado. Mas, pastor, eu tenho orado. E muitas vezes essa oração que nós dizemos que estamos fazendo, né, não é uma oração relacional. O texto sagrado lido aqui, essa porção, em Romanos 8, 26, ele diz e nos confronta, todos, porque não sabemos orar como convém. Muitos não oram, outros oram, mas não sabem orar como convém. Que orar como convém. O que está por detrás disso? É aquilo que existe entre o Espírito Santo e o Deus, e o nosso Deus. E é aquilo que falta entre nós com Deus, que se chama intimidade no relacionamento. A gente aprende aqui, como ministério de família, que casamento é uma tipologia do noivo que vem buscar a sua igreja e unir-se a ela. Ponto. Nós estamos fechados nisso, amém? Agora imagine nessa tipologia. Você é casado. E você não se relaciona com o seu esposo, com a sua esposa, não tem intimidade, não tem oração, mas estão debaixo da mesma casa, estão casados. O relacionamento vai bem? É a mesma coisa nós com Deus. Nós somos do corpo, fazemos parte do corpo, entendemos a mensagem, mas nós não temos o principal, relacionamento, intimidade com Deus. Mais um ponto para que a gente possa refletir, porque dentro das minhas reflexões, talvez você possa discordar, mas eu procuro pensar dentro de uma coerência
bíblica, uma coerência cristã, a gente pode imaginar nesse relacionamento que o coração de Deus pode estar profundamente, usando uma expressão humana, ferido, com essa falta de relacionamento, negligência na oração por parte do seu povo, que não sabe orar como convém. Eu posso dizer para vocês aqui, no Éden, nós tínhamos livre acesso ao Pai. Nós conversávamos com os nossos pais conversavam diretamente com Deus. Não havia impedimento, não havia barreira, não havia qualquer dificuldade. Porque o Pai conversava com a sua criação, e sua criação ouvia e interagia com o Pai. Mas o pecado rompeu esse elo de intimidade. Esse pecado quebrou essa relação. E o homem, ele não teve mais condições de conversar diretamente com Deus. Porque o pecado levou à perda da intimidade nesse relacionamento. Veja, Jesus Cristo nos trouxe o Espírito Santo, o véu se rasgou, e hoje nós temos o acesso direto ao Pai, nós não precisamos de intermediário. Porque o intermediário já está em nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas se eu já tenho o Espírito Santo de Deus, por que eu tenho dificuldade para orar? Vocês estão entendendo? Se eu já tenho o Espírito Santo de Deus, por que eu não sei orar como convém? A guerra espiritual que nós enfrentamos, ela é travada nas regiões celestiais e ela é travada na nossa mente. Satanás, ele trabalhou na mente de Eva e de Adão. Hoje, ele continua trabalhando em nossa mente para que a gente continue sem usar desse recurso chamado oração, que é o único recurso capaz de nos trazer a intimidade com o Pai. Precisamos entender que oração, por detrás dela, tem uma coisa que talvez muito não tenha se apercebido, que se chama uma guerra espiritual. Oração é guerra espiritual. É guerra contra as potestades espirituais. É guerra na sua mente, que te leva em todos os sentidos, te manter fragilizado, para fragilizar o seu relacionamento com Deus. Isso, irmãos, nos faz apresentar como razões e justificativas humanas vários argumentos em defesa nossa, que eu chegarei lá, para justificar a nossa fragilidade de uma vida espiritual, uma vida de oração.
pensando no que eu falaria aos irmãos hoje, eu quero trazer para vocês alguns pontos. Por que é que nós não oramos? Porque nós temos conflito interior em relação a esse quesito oração. Primeiro ponto que eu pude pensar aqui, e que já venho adiantando para os irmãos, alguns cristãos não oram porque perderam a intimidade com o Senhor. Isso é muito sério. O Senhor advertiu uma igreja em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele usa a expressão abandonastes, ou seja, perdeu o interesse, não sentia mais necessidade. Por quê? Porque estava colocando outras prioridades nesse relacionamento com Deus. Então, se você fizer uma avaliação crítica, sincera, verdadeira na sua vida, o que nos levou a abandonar esse primeiro amor é que nós colocamos outras coisas em prioridade acima do nosso relacionamento com Deus. E a gente precisa ser sinceros. Se nós estamos buscando aqui um tempo de despertamento, de restauração da vida de oração, a gente precisa se confrontar no sentido de que nós abandonamos, nós não estamos priorizando esse tempo com Deus. E eu não quero falar aqui tempo com Deus no sentido de tempo de quantidade. Eu falo aqui de tempo no conceito de intimidade com Deus. A minha intimidade com o Senhor, ela é prioridade acima de qualquer coisa. Inclusive, a Bíblia Sagrada ela diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está falando só, a sua prioridade é o reino de Deus. A gente disponibiliza tempo para tudo. A gente enfrenta tudo que é tipo de situações, nos viramos, como diz aí no mundo, nos 30, não é isso? Para satisfação dessas necessidades materiais. E deixamos sempre a intimidade, o relacionamento com Deus, que não tem outra forma de relacionar-se com Deus, a não ser oração. Entra no teu quarto, no seu secreto e fecha a porta. Está dizendo, é o que a gente precisa fazer. Só que a demanda da vida, que a gente se deixa absorver, é uma das maiores artimanhas de Satanás, porque ele sabe da importância da oração. Mas ele fala assim, eu vou tomar todo o tempo, vou colocar tantas outras prioridades, tantos outros valores, que eles não vão ter tempo para Deus. E é isso que acontece. É isso que acontece comigo e acontece com você. Até mesmo a gente se enche de servir e de serviço no reino e botamos numa falsa balança, no sentido de dizer, eu estou com intimidade com Deus porque eu estou servindo, fazendo isso, fazendo aquilo e fazendo tantas coisas.
Mas isso não traduz relacionamento com Deus. Mas a gente se engana, o nosso coração se alegra. E a gente precisa ser confrontado nisso. A gente precisa despertar para isso. O nosso mundo, a nossa mente, as ações do inimigo neste tempo que estamos vivendo, ele sempre está nos levando a buscar outras prioridades, outras necessidades, que nos afaste dessa oração. A irmã Carlota perguntou aqui no instante, o que é oração? E alguém, na sua simplicidade, falou assim, é falar com Deus. É tão simples falar com Deus. Mas falar com Deus exige muito mais da gente do que uma definição de simplicidade. É entrega, é crer, é fé, é prazer, é satisfação, é intimidade, é completude por estar na presença do Pai. E a gente perde isso. Porque a nossa humanidade nos faz levar toda nossa força, todo o nosso interesse, todo o nosso entendimento. Porque as pressões do mundo assim nos fazem viver. Tempos atrás tinha uma propaganda que falava assim, você não pode viver sem isso. Quem é mais antigo aqui um pouquinho vai se lembrar disso. Você não pode viver sem isso. Isso foi tão forte, esse marketing, que hoje todos nós estamos na nossa cabeça que quando sai qualquer novidade, aí você, eu não posso viver sem isso. Eu preciso disso, ou eu mereço isso. E a gente tira sempre o lugar de Deus. Penso também que alguns cristãos não mais oram porque aprenderam a viver sem oração. Tem alguém aqui assim? Que aprendeu a viver sem oração. Minha vida conduzo de um jeito, pastor, e a oração não vai fazer muita diferença, não. As coisas para mim estão tão arrumadinhas, tão bonitinhas, meu salário é ajustadinho, eu pago minhas continhas, e tudo bonitinho. Então não tem muito que orar para a minha vida, não, né? Sabia que tem gente assim? E tem muita gente assim. Aprendeu a viver sem viver uma vida valorizando o relacionamento com Deus através da oração. Porque a oração, pedir e o Senhor dá, isso é o de menos. Acima disso está a satisfação relacional com Deus. E que é nessa satisfação relacional que nós ganhamos força, nós ganhamos nutrientes, nós ganhamos solidez, porque é na intimidade que nós somos fortes, amém? É na intimidade que nós somos fortes. Então, a gente nunca pode deixar de considerar que vida de oração é vida de aprendizado. Relacionamento com Deus é aprendizado. E hoje chegou uma pessoa no escritório, veio conversar comigo,
gosto muito dessa pessoa experiente. Aí eu pergunto à pessoa, o que você tem para me ensinar hoje? Aí ele olhou para a minha cara e deu risada. Eu disse assim, não, rapaz, eu aprendo com você. Eu gosto de conversar com você, que eu aprendo, sempre agrega alguma coisa na minha vida. Quando a gente vive uma vida de oração, a gente vai aprender com Deus o tempo todo. Deus vai sempre falar alguma coisa. Deus vai sempre estar nos ensinando. Deus vai estar sempre nos esclarecendo. Deus vai estar sempre nos dando vitaminas, robustez para a nossa caminhada. Então, a oração é aprendizado. Mas a gente, na nossa autossuficiência, no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente começa a pensar que a gente não precisa de oração. Nós prescindimos disso na nossa vida. E não pode, a gente tem que restaurar a oração, é restaurar a intimidade. Se sua vida de oração está lá embaixo, não tenho medo de errar. Você está sem desfrutar da intimidade com Deus. Não tem outra. A partir do momento que você aquece seu coração para buscar relacionar-se com Deus a cada momento, ter experiência com que seu coração vai trazer chamas e chamas, para que você viva essa intimidade com Deus. Isso é oração. Estou lavando roupa, Senhor, limpa a sujeira do meu coração. Estou cortando cabelo, Miqueias. Senhor, corta os espinhos do meu coração. É assim. Outros deixam de orar porque não creem verdadeiramente que Deus está ouvindo as orações. Tem muita gente frustrada porque não sabe orar como convém, ora para a satisfação dos seus deleites, das suas necessidades, pensam que as coisas não estão acontecendo, porque não estão acontecendo do jeito que eu estou querendo, pensando e orando, não é? E acaba trazendo o que o diabo mais quer, frustração. O diabo quer frustrar o nosso relacionamento com Deus. Quando as coisas não estão acontecendo, mas eu orei tanto, pastor, passei a vida toda, pastor, orando. Eu já não aguento mais, porque eu oro tanto. E as coisas não estão acontecendo. Eu vou parar de orar. Como oração, verbalização. Oração, quantificação de tempo de oração. Mas não é isso. Oração é relacionamento, oração é intimidade, oração é disciplina. Aí a gente vai, ora circunstancialmente, ora religiosamente, sem intimidade, e quer resposta de Deus. E Deus, no seu silêncio, está trabalhando. Meu filho, minha filha, eu quero mais de você. Eu estou no controle de todas as coisas. Todas as coisas, por isso que a palavra de Deus diz, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você só precisa restaurar sua intimidade comigo. Imagine Paulo orando, o Senhor que tirasse aquele espinho da carne. Ele orou 3 vezes, Paulo já estava dizendo assim, desanimando. Não vou o quê? Orar mais. Ou não? Senhor, eu já orei 3 vezes. Olha a intimidade de Paulo. Mas não estava saindo aquele espinho na vida dele. Não é? O Senhor, na intimidade, fala para Paulo, Paulo, minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não está sofrendo com isso? Não está passando ainda por tribulação?
As coisas não estão acontecendo como você está querendo que aconteça, mas eu quero te dizer, olha, a minha graça, Paulo, te basta. Graça é desfrutar da bondade de Deus. É ter a certeza que as coisas estão acontecendo, mas Deus está no controle. É o favor que nós não merecemos e Deus está nos concedendo. E triste de nós se não fosse a graça dele. E a gente precisa olhar por essa ótica. Deus sempre tem propósito em todas as coisas. E não adianta a gente orar para mudar propósitos e vontade de Deus. Deus vai agir na hora certa, no tempo certo, no momento certo, sobre as nossas vidas. A gente não pode perder o referencial de quanto nós estamos nas dores, nos desafios, não perder a intimidade com o Pai. Oração é intimidade com Deus. Estou batendo nessa tecla para que os irmãos pensem da importância de realmente valorizarem esse relacionamento com o Senhor. Por outro lado, o pecado, uma vida em pecado, a pessoa que está reiteradamente, quanto mais no pecado, ele está orando e está querendo resposta de Deus. Não passa pelos seus lábios a oração de arrependimento, de conserto, mas está caminhando no erro, está caminhando no pecado, e quer que Deus responda às suas necessidades. Quando Deus quer em primeiro lugar de nós, é um coração tratado, um coração limpo, um coração corrigido, um coração com intimidade restaurada, com relacionamento restaurado. Mas a gente está pedindo a Deus e está com o nosso pecado aqui, fazendo carinho. A gente ora, as coisas não acontecem, a gente desanima. Quando base principal da nossa oração deve ser consertar o nosso altar com o Senhor. Caminhando aqui para o final, por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil orar? Como eu disse no instante, há uma guerra espiritual na nossa mente. E a gente tem que fazer o quê, irmãos? Usar nossa mente para destruir, mediante a ação do Espírito Santo, toda a fortaleza do inimigo instalada na nossa mente. Toda a fortaleza. E ele coloca, ele levanta, e vai continuar levantando. E como oração, traz relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor, que é a base disso tudo, a gente tem que, em primeiro lugar, passar um tempo de oração, quebrando diante do altar do Senhor e no poder do Espírito Santo, as resistências que foram implantadas na nossa mente pelas astutas ciladas de Satanás. A gente precisa fazer isso. Para que o Senhor comece a quebrar toda essa resistência, toda essa desestrutura que ganhou espaço no nosso ser. Se nós não entendermos, não adianta, se nós não entendermos isso, não adianta nós ficarmos aqui divagando em palavras de que nós temos a mente de Cristo.
Só temos a mente de Cristo quando as fortalezas, os sofismas, as mentiras do mundo, as fraquezas da carne, elas estão perdendo espaço e sendo destruídas no nosso ser. Então, a primeira coisa que nós sempre precisamos fazer é isso, orar, e vou deixar aqui como sugestão para essa semana de oração, tirar um tempo para que o Espírito Santo de Deus comece a quebrar as fortalezas, e você vai apresentar, não é só enfermidade, de dores no corpo, enfim, não, isso é muito importante, a cura, mas quebrar as fortalezas que estão instaladas na nossa mente, de religiosidade, de falta de fé, de falta de intimidade, de não atribuir o poder de Deus e a autoridade de Deus que habita em nós. Conversei com um irmão hoje, ele falou assim, pastor, eu não estou aguentando de passar por uma pessoa, a pessoa está dizendo, estou doente, eu já estou metendo a mão em cima para orar. Restaurar a nossa confiança em Cristo, para orar pelas pessoas. A gente precisa orar para destruir essas fortalezas do diabo na nossa mente. Como diz Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Outra coisa que nós precisamos enfrentar para vencer as dificuldades da oração é orar para que a gente não seja derrotado nessa batalha espiritual. Tem muita gente derrotada, tem muita gente fragilizada, tem muita gente sem força, porque está derrotada. E o primeiro passo para a gente vencer isso é desafiar as potestades espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra as potestades espirituais, aonde? Aonde? Nas regiões celestiais. E essa luta é no espírito. Tem gente que fala assim, eu não quero nem saber de Satanás, eu não quero nem saber de diabo, eu não quero nem saber de demônio, e ele está sabendo de tudo de você. Ele está guerreando na sua casa, ele está fazendo estrago na sua mente, e você fragilizado porque não quer enfrentar batalhas espirituais. A gente precisa entender, como diz o texto, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, quando nós estamos com intenção, nosso coração está direcionado a lutar batalhas espirituais que estão abatendo a nossa alma. Quando a gente está com esse entendimento e essa disposição e começamos a assim agir, o Espírito Santo de Deus vai agir. Ele vai interceder. Ele não vai interceder a Deus para você trocar sua geladeira, não. Ele não vai interceder a Deus porque você está com telhado, com goteira, não. Ô Senhor, tem misericórdia. Não. O Senhor está preocupado com coisa mais séria na vida do povo dele, que é vencer essas guerras espirituais. Orar é colocar de joelho diante de Deus. Pastor Gunter falou aqui no domingo, ajoelhar. Eu posso ajoelhar aqui fisicamente,
mas espiritualmente eu não estou dobrado diante do Senhor. Dobrado é quebrado diante do Senhor. É entregue ao Senhor. O judeu, ele deitava com o rosto no chão para mostrar a sua insignificância, a sua reverência. Então, nós entendermos, dentro dessa necessidade de restauração, é que nós entramos numa esfera espiritual para enfrentarmos uma luta espiritual, a qual nós estamos dispostos a lutar esta guerra através da intimidade com o Senhor, que é a oração. Salmos 23, salvo engano, verso 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou da escuridão, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é uma declaração de oração do salmista. Diante de todas as dificuldades, estou com o Senhor e tenho certeza que Ele está comigo. Isso é perseverança. E finalizando, por que é tão difícil orar? Porque a gente precisa vencer o nosso ego. A gente precisa vencer o nosso ego. Ele sofre, sabe o quê? Um golpe severo. A nossa natureza humana, ela sofre quando a gente se dispõe a dar prioridade à nova natureza. Quando a gente abre o coração para deixar que a nova natureza ganhe proeminência, nos levando a renunciar, nos levando a perdoar, nos levando a nos colocarmos como o menor de todos, nos levando a nos diminuirmos, a nos colocarmos na condição de servos, de dependentes, de não mais vaidosos, de não mais soberbos. Isso é uma guerra que o nosso ego, a nossa velha natureza, ela vai guerrear, mas que nós precisamos enfrentar. A palavra de Deus fala que nós devemos crucificar a cada dia a nossa velha natureza. E como é que eu crucifico a velha natureza? Em oração, buscando domínio próprio. Tem uma semana que eu não como açúcar. A velha natureza fala assim: não, mas você não está comendo açúcar. Eu falo assim: não quero. E aparece tudo que é tipo de bandeja bonita na minha frente. Eu não quero. Mas isso é tão pequeno. Mas é uma luta. Agora imagine a gente renunciar à nossa natureza humana, daquilo que nos dá prazer, o pecado, o pecadinho, que muitas vezes a gente faz o carinhozinho e convive com ele o tempo todo, e que a gente sabe que precisa destruir. Se a gente não enfrentar, irmãos, fica difícil. Então, nós precisamos vencer o nosso egocentrismo através de, como diz Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós não somos bons de vigilância, autovigilância, mas nós precisamos enfrentar e desenvolver a prática de estarmos atentos àqueles que nós somos vulneráveis a cair. Vigilância. Quando pegamos todo esse conjunto e
começamos a trabalhar, a gente passo a passo vai restaurar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. E sabe o que é que vai acontecer? A oração vai ser uma coisa natural na sua vida. A oração vai ser uma coisa das mais prazerosas, porque você venceu todos os obstáculos que eram impedimentos para que você desfrutasse a intimidade com o Pai, através deste instrumento chamado oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Vou convidar a intercessão aqui, a nossa responsável, para que ela esteja orando e, caso queira acrescentar alguma coisa, para a glória de Deus. Amém, igreja. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar nisso. Algo que esse tempo de oração tem queimado, feito meu coração queimar, sobre nós realmente vestirmos a identidade de casa de oração. Essa é a afirmação que nós temos, né? A minha casa será chamada de casa de oração. Então, que o nosso coração se acenda nessa realidade. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós oramos, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós oramos para que, assim como foi pregado, Pai, que tudo aquilo que nos impede de ir para o lugar de oração seja removido, Deus. Que de fato nós sejamos a sua habitação, que de fato nós sejamos esse lugar, Pai, onde o Senhor se move, onde nós experimentamos o Senhor, onde nós experimentamos a sua natureza e logo a nossa natureza é transformada. Pai, a oração, ela não somente nos dá respostas, mas ela nos conecta com o Senhor. Ela faz com que nós desfrutamos da realidade no céu, aqui ainda na terra. O Senhor faz com que, por meio da oração, nós possamos provar da sua natureza, que é santa, que é humilde, que é boa. Nós oramos para que nessa noite o Senhor possa nos levar a amar esse lugar, Pai, a reconhecer que nós precisamos desse lugar, nós fomos feitos para esse lugar, Deus. Nós te pedimos nessa noite que toda apatia, que toda frieza, que todo pecado que nos impede de estar com o Senhor, de falar com o Senhor, seja removido pelo sangue de Jesus. Nós clamamos para que o Senhor nos lave com teu sangue, Pai, para que nós possamos de fato amar esse lugar. Não, Jesus, porque nós obtemos respostas, mas porque nós temos o Senhor. A maior bênção que nós podemos ter é a sua presença, é caminhar com o Senhor, é dizer que mesmo se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos, que nós caminhamos nesse mundo de trevas com o Senhor. Nos leve em segurança para casa, esteja conosco desde o deitar até o acordar, que nós possamos desfrutar, Jesus, de algo verdadeiro com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.